Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olá pessoal, tenham um ótimo dia. Hoje eu vou falar sobre a parábola dos talentos, um trecho do meu livro, certo? Sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. O que dizer da parábola dos talentos, né? Como vocês puderam ouvir, em Mateus 25, 14, está lá na Bíblia. A um servo ele deu 5 e o servo multiplicou por 10, ao outro ele deu 2 talentos e multiplicou por 4, e ao outro ele deu 1, e o último, vamos chamar de terceiro servo, ele enterrou o talento. E daquele servo que pensou mal do seu senhor, ele pensou mal porque ele disse: você colhe onde não planta, você colhe onde você não planta, sabe? Ele pensou mal do seu senhor. Não foi só a questão de não multiplicar, ele tinha uma maneira prejudicial a si mesmo, pois como pensava mal do seu senhor, isso impedia de fazer a multiplicação. Vejamos, ele enterrou o talento, não fez nada com ele, e isso nos dá 3 indicativos. Ele queria economizar energia, ele pensava mal do seu senhor, que queria tirar vantagens, que colhia onde não plantava, e ele disse que tinha receio de perda, ou seja, era escasso. Ele tinha receio de perda. Eu vejo esses 3 indicativos em muitas pessoas, por acreditar que o que tem nas mãos é pouco, mas não faz nada com o pouco que tem. Guarda até ir se esvaindo da mão, né? Porque fica com medo de perder, juntamente pelo drive de estar acabando. É pouquinho, vai acabar logo. E fica guardando. Economizar energia, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios 6, 6. Economizar energia não significa não fazer nada. Vou explicar por quê. Se você não fizer nada, tudo se acabará, e o desespero de não ter nada fará você cansado na alma, no corpo e no espírito. Na parábola, fala que até o que ele tinha foi retirado. Por quê? Porque não houve ação para a multiplicação. Com o talento que ele recebeu, não foi somente da natureza, certo? E sim, o talento que ele recebeu não foi da natureza, foi uma moeda. E se foi uma moeda, ele plantou no lugar errado, ele botou debaixo da terra. A terra ideal seria, a mais simples possível, seria um banco, né? Porque era uma moeda, não era uma semente de planta. Para que ele não
fizesse mais nada e multiplicasse. Nem isso ele fez. O seu chefe falou, por que você não colocou pelo menos no banco? Ele poderia comprar algumas garrafas de água, vender na porta do Enem, enfim. Era uma moeda que ele pudesse fazer algo, mas ele não cumpriu o seu plantio de forma correta. Na verdade, não se multiplicou. Ele pensava mal do seu senhor, né? Esses 3 indicativos aí. Se você serve em um lugar que não se dá bem com seu senhor ou seus senhores, digo um conselho para você. Sai dali, mas antes faça o que tem que fazer para que as portas continuem abertas, caso precise. Ou seja, ele deu uma moeda que ele multiplicasse pelo menos para 2 e saísse do seu senhorio com boa fama e não falando mal dele, não falando mal do chefe, certo? O servo acreditava que o seu senhor era abusado, no sentido de colher o que não plantou e que ele queria tirar vantagem em cima dele. Mas isso não era verdade, porque os outros servos receberam o dobro de suas recompensas, pois observavam o que o seu senhor falara. A parábola não diz que os outros pensavam mal do seu senhor. E isso ajuda muito estar debaixo de uma autoridade na qual você se dá bem, estar debaixo da autoridade de quem você não se dá bem prejudica muito seu desempenho. O contrário também é verdadeiro. Podemos supor que um sentimento bom com as nossas autoridades também ajuda a multiplicar os nossos talentos. Podemos supor também um sentimento de rejeição. A Bíblia não fala, né, desse terceiro servo, do sentimento de rejeição, mas provavelmente o terceiro servo, ele comparou o quanto seu senhor depositou nele, que só foi um talento, mas não percebeu que ele próprio foi ingrato, porque bastava que ele multiplicasse por mais um. Por quê? Porque os talentos, a parábola dos talentos fala da capacidade de cada um em administrar coisas. Não se trata somente de quantidade ou de dinheiro, e sim de talentos e da capacidade em receber e multiplicar. Pois não adianta você receber muita coisa e não ter capacidade para administrar. Vou dar exemplo. Se você ganha um carro, terá que administrar o pagamento da gasolina, do IPVA, seguro, manutenção, saber dirigir, estacionar, etc. Entende? Se você se casa, você tem a possibilidade de ter filhos. Caso tenha, sua capacidade administrativa aumenta. Ou pelo menos esse é o esperado. Se não aumentar a capacidade, como poderá treinar bem seus filhos? Para se ter muitos móveis, você precisa de uma casa grande, pois em uma pequena não dará ou ficará totalmente amontoada. É ou não é verdade? Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. Tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ou seja, a estrutura precisa acompanhar o conteúdo. Marcos 2:22. O que ele estava querendo dizer é que para cada coisa que se coloca em nossas vidas, nós precisamos adaptar a nossa capacidade. Então, já que o servo não estava se dando bem com seu senhor, deveria fazer sua última parte, honrar sua reserva de talento, e a última vez que sair com honra daquele local. Receio de perda ou escassez. Outro indicativo que ele tinha, o terceiro servo, era receio de perda ou escassez, que significa a mesma coisa. Se comparar com os outros, porque tinha apenas um talento, foi um dos erros dele. Mas outro erro também foi o receio de perda, ou seja, o medo. Para quem não sabe, o medo, ele é um troço atrativo. É ou não é? O bom mesmo é ter medo de ser bilionário e não saber como vai administrar tanta riqueza. Sim, porque quando você tem medo, você atrai aquilo. E não é bom. Então, vamos ter medo de coisas boas para atrair. Entendeu? Mas medo de perder uma moeda é palpável para quem foi pobre na infância e teve que economizar desde cedo. Mas lembre-se, a moeda era emprestada. Não era dele, era emprestada. Por exemplo, hoje nós somos mordomos de Deus. O que isso quer dizer? Tudo vem do Senhor mediante nossa cooperação com Ele. Nós vamos construindo com cooperação com Deus
E nós vamos crescendo o que a gente tem, né? Mas tenho para mim que se o servo pensasse bem do seu senhor, não teria medo dele. Ao pegar sua única moeda, o servo pegou também o medo de não agradar. Aqui estamos falando de uma parábola, mas também de Deus. E eu quero esclarecer que nem todos têm uma imagem boa de Deus. Em 2023, eu participei de uma imersão de inteligência emocional. E o palestrante perguntou: o que vocês acham de Deus? Todos começaram falando: Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus é tudo. Enfim, só palavras positivas. Inclusive, eu fui uma delas. E daí ele pressionou, o palestrante pressionou mais, dizendo: fale a verdade, o mais profundo. E daí algumas pessoas foram reduzindo os elogios a Deus e declarando suas verdades que estavam ocultas, contidas no âmago das suas almas. Depois do confronto, uns começaram a dizer: Deus é exigente, Deus não me protegeu na infância, Deus promete e não cumpre. Enfim, eu estava lá juntamente e também fui uma dessas que falei. E daí, a partir daí de colocar todas as coisas escondidas para fora, podemos consertar tudo isso falando com o nosso Deus. Hoje eu posso dizer que estou bem próxima de Deus depois que expus todas as minhas feridas e lamentações. E, creia, se você procurar, você vai achar alguma coisinha que você não se agradou de Deus, ou porque Deus não te deu algo que você pediu, enfim, ou porque alguém faleceu e você colocou a culpa em Deus. E quando a gente expõe foi quando eu me expus, né, meus ataques a Deus, que Ele pôde me curar. Eu não sei se acontece com você, mas geralmente a gente não pensa essas coisas sobre Deus por medo dos castigos dele. Mas a sinceridade agrada muito a Deus. Davi foi um homem muito sincero e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ser sincero com Deus é uma das maiores virtudes que você pode ter. E nem sempre sua sinceridade vão dar boas notícias a Deus. Então, gente, é importante falar com sinceridade, mas isso é para um próximo capítulo. Eu vou falar sobre a sinceridade em outro vídeo. E se você gostou do que você pegou aqui, comenta aqui nos comentários qual a sua reflexão. Se você gostou, clica no curtir, tá bom? Beijo.